Olá a todos, estamos aqui no 8º episódio do Gaia Insights. Hoje, nada mais, nada menos, com o CEO da Léo Madeiras, 17 anos em frente a Léo, Nicolai Mariano. Muito prazer te receber aqui. Prazer gigante receber aqui no showroom da Gaia. Como vai você? Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer aí, né, o convite, Mike, pela participação. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Boa, show. Nicolai, um dos nossos objetivos no Gaia Insights é mostrar o CPF por trás do CNPJ. Então, a gente quer saber aí quem é o Nicolai por trás da Léo, o que você faz nas horas vagas, quem é você? Conta um pouco da sua história. Então, eu tenho 42 anos, né, sou casado com a Thaís, sou pai da Esté e do José Pedro, né, Esté de 10 anos e o José Pedro de 7. E para mim, nas horas vagas, nos momentos que eu estou em casa, a minha prioridade é ficar com a minha família, né? Então, acho que estar com eles, junto com eles, curtindo aí de cada momento, né? Que às vezes são mais raros do que a gente gostaria por conta de toda a dinâmica do dia a dia, da correria, né, das viagens a trabalho. Então, são momentos que eu, né, pretendo, né, sempre que eu posso, eu gosto de aproveitar o máximo possível. E também a gente gosta muito de viajar, então sempre está indo para lugares que a gente não conhece, está descobrindo coisas diferentes. E também, quando possível, também estar com os amigos, né? Aquele bom churrasco, ver um jogo de futebol. Pra Para que time mim, você torce? eu sou cruzeirense, né, de vez em quando eu faço algumas loucuras aqui, né? Então, moro em São Paulo há 11 anos, mas sempre que dá, pego um voo aqui no final do dia, vou lá, assisto o jogo no Mineirão, e no outro dia volto. E tenho feito isso até com uma certa frequência aí nos últimos tempos, até porque o meu filho, né, o José Pedro, adora futebol, então também virou meu companheiro aí nessa jornada. Gostou da convocação, não? Cara, até que, assim, me surpreendeu, né? Então, diria bem, não é nem gostar ou não gostar, muito fiquei surpreso, acho que tem um fator positivo ali da ida do Neymar, né, que acho que era algo, né, apesar de ter muita diferença de opinião, mas acho que o final vai ser positivo aí para o Brasil na Copa, Eu concordo com você. E o Brasil precisa disso, né? sem dúvida. Sem dúvida. Bom, vamos falar da tua história na Léo. Ela começou de um jeito um pouco diferente, né? A Léo foi atrás de você, você tinha uma loja com a sua família, me corrija se eu estiver errado. Na hora você não queria muito, seu pai já conhecia a Léo, você não conhecia tanto, mas eles foram lá e te convenceram. Como foi esse momento? A Léo é uma empresa, né, que completou agora 83 anos de história e uma boa parte da sua trajetória, né, da sua história, foi muito focada em ter loja própria, né? Então tinha loja própria, inicialmente aqui na cidade de São Paulo, depois foi ampliando para o interior de São Paulo, com mais presença na capital, depois para o Rio de Janeiro, e sempre teve a ambição de ter presença nacional. E pelas particularidades regionais e por todo o contexto, né, que se tem de tocar uma loja, né, à distância e tudo, o Hélio, na época, decidiu né, e viu que o melhor formato que se tinha para expandir a Léo seria através do modelo de franquia. E eu estava tocando o negócio da família, né? Eu comecei no negócio da família muito novo, né? Depois que meu pai faleceu, assumi junto com a minha mãe o negócio e estava indo super bem. A gente tinha duas lojas, uma em Belo Horizonte, uma em Juiz de Fora. E naquele momento que a Léo, né, decidiu ir para esse momento de expansão, começou a prospectar, né, plays em todas as praças. E sempre o objetivo ao prospectar, né, algum lojista era muito alguém que já tinha presença, né, que já atuava no setor, por ser um setor muito específico, né, com muitas particularidades. Então é mais fácil pegar alguém, né, que já conhece do setor, já vende para marceneiro, para se tornar um franqueado da Léo, do que alguém que queira, né, uma franquia e queira investir. Tem toda uma curva de aprendizado, Claro. de conhecer sobre o setor. Então, naquele momento, a gente foi procurado e até começou até pela loja de Juiz de Fora, né? Quem tocava a loja de Juiz de Fora era meu primo, um sócio meu. E a Léo foi até lá e fez uma visita. Ele tinha falado: o pessoal da Léo vai vir aqui hoje, né, para estar fazendo uma visita para mim, não sei qual que é o assunto. Falei: não, recebe eles aí, vamos ver o que eles querem, né, falar com a gente. Sem Sem compromisso? compromisso, e aí, né, passado a visita, né, umas 2, 3 horas de visita lá que ele ficou recebendo a pessoa que foi visitar,
ele me ligou e falou, ó, Nicolai, cara, você vai gostar, acho que é um bom negócio, né? A gente que pretende crescer e a gente né, não tem tanto know-how quanto a Léo, a empresa que já tem mais tradição, já é mais organizada, líder do setor, tem um poder de compra muito melhor do que o nosso, pode ser algo interessante. Naquele momento, eu fiquei meio assim, né? Falei, pô, será que faz sentido? A gente está indo bem, Vai entregar na mão de a outro. empresa está crescendo, né? Vamos abrir mão da nossa marca, né? A empresa que vem lá do meu pai, tem toda uma tradição, então tem aquele apego. Eu falei, mas de qualquer forma, passo o meu contato. Ele já tinha passado o meu contato para quem nos visitou. E aí passou 2 ou 3 semanas, ele ia a Belo Horizonte, agendou comigo. E eu lembro, né, que eu tinha. O próprio senhor Hélio. Não, era quem fazia a prospecção Ficava os de franqueados. os franqueados, né? Tinha um setor na Léo de expansão e essa pessoa ia até a praça e visitava todo mundo, né? Geralmente marcava e visitava todo mundo. Primeiro para ver estrutura, conhecer a estrutura e depois também para tentar identificar quem tinha o perfil, né, adequado com que com o empresário que a Léo estava buscando para estar ocupando aquela praça. E aí, quando ele me visitou, eu lembro que tinha colocado na agenda ali, né, um intervalo de 2 horas, né, de reunião. Eu falei, vai demorar no máximo 2 horas. E acabou que a gente ficou quase 4 horas reunidos. Já saiu de lá já com a visita agendada para ir lá em Brasília conhecer um franqueado, né, que foi o primeiro franqueado, foi o Jorge lá de Brasília. E aí depois, né, já ia vir para São Paulo também para conhecer o centro de distribuição, conhecer a estrutura da Léo, conhecer o Hélio e tudo. E aí eu fiz, né, essa visita muito com o objetivo de falar assim, vou fazer um bench, né, ir lá conhecer um pouco mais, quem sabe eu não trago alguma ideia, né, para aplicar no meu negócio. E quando eu vim aqui conhecer toda a estrutura, eu fiquei encantado, porque eu vi realmente que, né, o meu desejo, né, de querer empreender, crescer, com toda a vontade de ocupar melhor o território, de abrir mais lojas, com o know-how e com o apoio da Léo, poderia ser algo muito interessante. Então, logo quando, né, eu fui para o aeroporto e aí me perguntaram, e aí, Nicolai, o que você acha? Né, você acha que tem chance da gente evoluir? Eu falei, não, me dá o contrato, é onde eu assino. E aí foi quando falou assim comigo, não é bem assim não, né, nós estamos num momento de prospecção, né, vamos ver como que a coisa evolui e a gente vai conversando. E aí eu voltei para Belo Horizonte naquela expectativa, né, de entrar como franqueado da Léo. E acabou que a Léo nem fechou comigo, né? Fechou com um concorrente meu. Nossa, E isso aí, deve ter sido um baque. eu tinha uma loja numa esquina, esse concorrente tinha uma loja na outra esquina. E acabou como a Léo naquele momento estava tava iniciando o processo de expansão e esse concorrente que estava, né, próximo de mim era um concorrente mais relevante, né? Tinha uma tradição maior no mercado, era maior. A Léo acabou fechando com ele. Então, mais na ato sequência que ele fechou com a Léo, né, eu fui até, o pessoal da Léo me ligou, né, para dar satisfação, falando, olha, Nicolai, acabou que a gente fechou com essa outra pessoa, e eu falei, não, ok, tudo bem, faz parte. E aí, como eu tinha um bom relacionamento com ele, a gente, né, lá no centro de Belo Horizonte, ali tinha um restaurante do Senac, um restaurante de escola, que acabava que toda sexta-feira a gente acabava almoçando lá, acabava encontrando, acabava almoçando junto, então acabou. A gente tinha uma boa relação, eu liguei para ele para dar os parabéns, falando, acho que você fez um bom negócio, né? Era um negócio que eu queria fazer, infelizmente você fez. E aí ele falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, vou almoçar. Ele falou assim, vamos almoçar junto? Eu falei, vamos. Aí marcamos de almoçar, né, nesse dia. E aí, nesse dia, ele falou, olha, Nicolai, fechei lá com a Léo, mas eu queria te convidar aqui para a gente estar fazendo uma sociedade, para a gente juntar as empresas, a gente juntar forças, né, e a gente entrar para a Léo através dessa sociedade, e assim foi, a gente né, fechou o negócio e entramos para a Léo e fizemos toda a nossa trajetória ao longo desse tempo. Não, incrível, incrível. Você teve o seu primeiro não e depois, de um jeito maluco, você acabou se integrando. Eu brinco, né, quando as pessoas falam comigo, né, porque acabou que essa sociedade não foi uma sociedade tão bem sucedida da forma como, né, eu esperava naquele momento. Era muito novo, né? Tinha 25 anos, não tinha tanta experiência. Eu falo que eu fiz, né, nesse dia que eu fiz a sociedade, eu fiz o pior e o melhor negócio da minha vida. Né, o pior porque, através dessa sociedade, acabou que eu saí muito prejudicado depois, quando eu desfiz a sociedade, com, né, vários problemas.
Mas, se não fosse através dessa sociedade, talvez eu não estaria conversando aqui com você hoje, não É. estaria nessa posição que eu cheguei aqui hoje. Então, tem né, esse dois lados aí da mesma moeda. Tá, mas então, só recapitulando, você virou um franqueado Léo junto com seu sócio, e aí, como que aconteceu depois? Você foi para São Paulo, teve uma conversa com o senhor Hélio, com a Andrea, como foi essa conversa? Da onde você virou CEO da Léo após ser uma franquia da Léo? Como que teve essa transição? Na verdade, assim, nunca foi, né, não foi planejado isso que aconteceu, né? Eu fiquei como franqueado nessa sociedade de 2009 até 2015. Durante esse período, né, a gente teve bastante coisas legais que aconteceram, muitas coisas positivas. Nesse período, a loja de Belo Horizonte, ela foi por muito tempo a maior loja da Léo do Brasil em termos de faturamento, então a gente teve bastante sucesso né, nessa jornada, mas acabou que a sociedade não deu certo. Quando eu vi que a sociedade ia ter um fim, né, ia acabar, numa reunião que eu tive aqui em São Paulo, a gente sempre teve reuniões da rede, eu cheguei para André, André já estava já como CEO da Léo, e eu falei com ela, falei, ó, está acontecendo isso na sociedade, né, vai acabar acontecendo isso, a gente deve ou desfazer a sociedade, ou ele vai comprar minha parte, ou eu vou comprar a parte dele, e eu quero estar te comunicando aqui essa decisão. Aí foi quando a gente começou a conversar. Aí ela falou, Nicolai, depois vem aqui em São Paulo com calma, explicar para mim, para o Hélio, né, o que está acontecendo, por que vocês estão desfazendo a sociedade, quais são os motivadores. E aí eu vim aqui um dia, né, um sábado à tarde na casa do Hélio, e aí expliquei. E aí, a partir daí, né, veio um convite, né? A Andrea falou comigo, falou, eu estou precisando, né, de ajuda lá no comercial, lá da Léo, nós estamos passando por um momento de reestruturação, e eu queria ver se você não tem interesse em vir trabalhar comigo aqui, junto com o meu time, aqui em São Paulo. E naquele momento, para mim, foi assim, foi uma surpresa, porque eu nunca tinha experimentado, né, uma posição executiva. A vida inteira, né, minha trajetória Entendeu? foi como empresário. Então, como empresário, você tem muita autonomia, né, tem muita liberdade para tocar, mas ao mesmo tempo, eu vi que aquilo poderia ser uma oportunidade para mim, porque a minha única experiência profissional tinha sido na empresa da família. Sim. Então, nunca tinha vivido nessa possibilidade de estar numa empresa maior, né? E falei bem assim, poxa, pode fazer sentido para mim nesse momento, talvez ficar lá um ano, 2 anos, aprender um pouco, né, sobre como que é uma empresa muito maior e depois eu volto a empreender. Então, assim aconteceu. No final, a gente fez uma cisão das empresas, né? Então, esse meu antigo sócio ficou com a loja de Belo Horizonte, a minha família ficou com a loja de Juiz de Fora, né? Então, na época, meus irmãos mudaram para Juiz de Fora para tocar a loja, e até hoje, né, são franqueados da Léo lá, né? Ah, Então, você... fazem parte da rede, continuam lá na loja de Juiz de Fora. E eu vim para São Paulo, né? Mas muito com esse desejo, né? Vou experimentar 1, 2 anos, depois eu volto e vou empreender em você outros já era negócios. casado, não? Já era casado. Já era casado, e naquele ano a Esté nasceu, em Nossa. 2015. Então Quer... foi muita mudança, né, que aconteceu da minha vida de uma hora para outra, né? Isso que mais chama atenção. Como que foi essa conversa com o Eli e com a Andrea que eles te convenceram? Quer dizer, eu entendo, uma pessoa que tem a própria empresa, tinha acabado de ter uma filha, né? Era Ainda não casado, tinha. Acabou que ela nasceu no meio do processo, mas a minha esposa estava tá, grávida, né? Tava tudo bem. próximo de nascer. Pegou uma esposa grávida, falou, vou largar tudo entre aspas e morar em São Paulo. Como foi essa conversa com eles? O que que eles te falaram que mais te chamou a atenção lá naquele momento? Para mim, assim, foram algumas conversas, né, que a gente teve ao longo desse processo, e uma das coisas que mais, assim, né, mexeu comigo para vir realmente topar esse desafio foi o próprio momento da Léo. Então eu via que assim eu tinha muitas condições de contribuir com a minha experiência, e por ter vivido do outro lado do balcão, por já estar dentro da rede, por conhecer todo mundo, conhecer todos os fornecedores, né, conhecer todos os franqueados, tinha uma relação muito próxima com todos os franqueados, e vi como sendo uma oportunidade para mim ter mais conhecimento e ter uma experiência que eu nunca tinha pensado em ter. Então, mas eu vim muito com a cabeça de ser algo temporário, algo que,
não planejava ser executivo. Falei, vou lá, vou vivenciar essa experiência, vou saber como é que é, vou aumentar o meu repertório, vou melhorar né, o meu conhecimento profissional e assim depois eu volto a empreender. E assim foi, né? Eu mudei para São Paulo ali em maio de 2015, né? A Esté depois nasceu em julho e em agosto ela e a Thaís vieram para São Paulo e a gente começou essa jornada. Para mim, no primeiro ano ali, foi muito difícil, porque, imagina, me adaptar a uma realidade de uma empresa que naquele momento estava passando por um processo de reestruturação, muita coisa mudando, né, muita coisa quadrada, né, nos processos, na própria dinâmica entre os executivos ali. E eu tinha dias que eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Imagina. Então, mas foi assim, foi um momento que eu também aprendi muito, né? Aprendi a ser resiliente ali, realmente a não desistir, e as coisas começaram a acontecer. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que mesmo dentro da Léo eu conseguiria empreender, né? Então, sempre a André me deu muita liberdade para conseguir implementar as minhas ideias, para conseguir propor coisas novas, e isso foi me motivando, e aí se passaram 11 anos, né? Tem 11 anos que eu tô lá e já passei por várias cadeiras, né? Já exerci várias funções diferentes lá, e isso me habilitou para hoje estar ocupando essa posição de CEO. Não, legal. E esse momento que você cita, né, há tantos anos atrás, quando você entrou na Léo, que era um momento que tinha muita coisa quadrada. O que eram essas coisas quadradas? Era ego? Quais que eram os problemas que a Léo estava enfrentando na época e que você viu que você poderia resolver? Não, eu vejo assim, naquele momento foi logo quando, né, no nosso segmento a gente teve uma mudança importante alguns anos atrás, que foram a criação de outras redes, né? Então a Léo até então era a única rede que tinha muito baseada no modelo que ela se propôs a ter, que era um modelo através de franquia. E depois surgiram outras redes concorrentes com um formato muito diferente do nosso. Então era, né, um formato de associação, né, onde você não trocava bandeira, né, não trocava showroom, mudava sistema. Então era um modelo muito mais fácil de alguém aderir do que o modelo da Léo. Porque o modelo da Léo, apesar de ser um modelo mais completo, um modelo onde você conseguia contribuir mais para aquele empresário, aportar mais, mas era um modelo, né, mais caro, mais investimento, e também algo também que nem todo mundo topava fazer isso. Então, nesse momento que criou-se esse cenário das redes, né, acabou que o mercado foi se nivelando, né? Então, as condições comerciais, né, que antes a Léo tinha um poder de compra, né, muito diferente dos outros concorrentes, foi ficando mais próximo. E aí começou naquele momento também a gente ter a própria dinâmica da mudança, né, da Andrea, veio imprimindo um ritmo, né, diferente do que vinha sendo tocado. Então, algumas mudanças foram acontecendo ao longo do tempo. E isso dá né, tem um momento que fica mais turbulento, né, a coisa fica difícil, a dinâmica no dia a dia. Sim. Então, e para mim, além disso, era uma experiência que eu nunca tinha vivido. Então, eu não tinha essa experiência de, muitas vezes, você ter que reunir com 5, 6 pessoas diferentes para conseguir convencer que aquele é o melhor caminho e que aquilo tem que ser Porque implementado. na sua loja, o Eu que decidia você hoje, decidia acabou. amanhã eu implementava. Sim. Então, Isso que eu acho mais incrível. essa mudança para mim que foi no início difícil de me acostumar. Entendi. Bom, história incrível, né? Passado incrível e agora a gente tá aí no presente. A gente acabou de inaugurar, quer dizer, a gente não. A gente me envolvo porque eu sou fornecedor, eu sinto que eu faço parte. Sim. Mas acabamos de inaugurar uma loja, um CD novo em Contagem. Como é pra você? É o lugar que começou tudo, você é mineiro, fica lá em Minas. A gente te viu muito emocionado com isso. Como que foi a inauguração desse CD? Foi mais especial do que o resto? Como você É, encara isso? é um projeto que ele vem sendo construído há bastante tempo, né? Tem mais de um ano que a gente está desenhando isso, muito em função da necessidade de atender melhor o cliente. Recentemente, a gente adquiriu as lojas de Minas Gerais, né? Que era uma operação franqueada, uma operação de 5 lojas, e a gente entendeu que para a gente conseguir atender melhor aquela praça, a gente conseguir
ter um nível de serviço melhor para o cliente, a gente precisava se estruturar melhor. Sim. E também, com o crescimento que a gente veio tendo nos últimos anos, aqui em São Paulo, e também no Rio de Janeiro, né, nos últimos 30 meses, né, nos últimos 2 anos e meio, a Léo abriu 26 novas lojas. Então foi um crescimento muito acelerado e acabou que a gente né, começou a ter alguns gargalos logísticos aqui no CD de Barueri, e a gente entendeu que ter mais um centro de distribuição para a gente conseguir atender as lojas de Minas e a partir daquele centro de distribuição também atender as lojas do Rio de Janeiro e também ser um suporte para o nosso CD de Camaçari, fazia todo sentido. E aí a gente, né, conseguiu esse imóvel lá e a gente vem trabalhando tanto na construção desse CD, na estruturação desse CD, como também na mudança da loja de contagem. A loja de contagem era na Via Expressa, né, agora passou a estar junto com o CD, até para facilitar, ter uma variedade maior, né, ter um espaço maior também de exposição e a gente conseguir né, ter uma estrutura que atenda melhor o cliente. Legal. Então, e nesse momento, né, para mim, que foi uma feliz coincidência, né, não foi planejado exatamente as coisas acontecerem juntos, né, mas acabou acontecendo, de eu estar assumindo como CEO nesse momento, onde eu estou voltando, né, para um lugar, para uma praça onde eu vivi muito tempo, né, a maior parte da minha trajetória profissional foi lá, reencontrando, né, muitos clientes, amigos, muitas pessoas, os representantes que trabalham naquela região. Então, realmente foi um momento super especial aí, né, tanto para o lado da Léo, de estar inaugurando essa nova estrutura, esse novo CD, para a gente conseguir avançar, continuar crescendo, como para mim, pessoalmente também, né, uma conquista estar voltando para lá né, com tudo isso acontecendo nesse momento. E hoje você, até chegar a ser CEO da Léo, você considera que você passou por praticamente todos os setores da empresa? Você rodou praticamente tudo? Se tem alguém que conhece a Léo, essa pessoa é você? Olha, acho que tem bastante gente na Léo que tem um conhecimento amplo, né, que teve essa oportunidade de passar por mais de uma área, de ter vivido outras experiências, mas eu particularmente considero que fui um privilegiado, assim, por diversos motivos, mas eu consegui passar por várias cadeiras ao longo desses 11 anos e, querendo ou não querendo, a minha experiência como empresário também facilitou isso, né? Porque você, como empresário, você tem que entender um pouco de tudo. Né? Minha vida inteira eu fiquei mais à frente de vendas, do setor de compras, marketing, mas sempre fiquei muito próximo ali do financeiro, sempre analisei os números, né? Sempre conhecia do processo financeiro, né? Conhecia do processo logístico, processo industrial. Então, acabou que esse repertório meu, que já tinha como empresário, ajudou nessa construção aqui dentro da Léo. E ao longo da minha trajetória, né, ali na pandemia, né, eu já era o diretor comercial, já tocava toda a área de compras da Léo. A gente acabou ficando sem CFO logo no início da pandemia, e como era um momento de muita instabilidade, muita incerteza, a André falou: "Ó, Nicolai, até passar todo esse momento, até a gente decidir de fato como que a gente tem que se estruturar, o que vai acontecer pós-pandemia, assume interinamente aí o financeiro." Então acabou que essa interinidade minha durou 1 ano e 3 meses. Então fiquei 1 ano e 3 meses à frente do financeiro. Aí depois eu fui tocar a área de operações, né? Fui convidado pelo André, falou: vai lá assumir as lojas. Aí eu assumi as lojas. Depois, né, como CEO, aí já fiquei já tanto com a parte do comercial, como operações, como logística, como indústria, marketing. Então acabou que foi uma construção de carreira, já pensando já nessa possibilidade de estar, né, assumindo. Né? Já era algo que eu vinha conversando, que a gente vinha amadurecendo, né, eu, a Andréia, a família Seibel já, né, há 5, 6 anos. Aí, então não foi algo de hoje, né, foi algo construído e essa experiência, né, de ter passado por várias áreas, com certeza hoje me facilita para estar realmente nessa função, ocupando essa cadeira hoje. E como foi a conversa quando te chamaram realmente, pô, agora você vai ser CEO? O que veio na sua cabeça? Passou um filme lá do passado? Para mim foi uma notícia, né, muito boa, algo que eu esperava, né, bastante tempo e que eu vinha trabalhando. Então eu tinha um objetivo muito claro de chegar nessa cadeira. Então, no momento que apareceu a oportunidade, que
falaram que ia acontecer o movimento, para mim foi uma realização Incrível. né, uma felicidade enorme por estar recebendo essa oportunidade, né, ainda mais no momento de profissionalização da Léo, de sair uma CEO que era acionista, né, que é dona da empresa e confiando E ela que te o passou bastão, o né? bastão, né? Isso que é mais incrível. Então é uma honra, Não, que legal. E ainda mais de uma empresa familiar, né? sem dúvida. Que você não é da família. É uma empresa familiar de 83 anos, né, com muito sucesso. Então, o desafio é enorme, né, por estar honrando esse legado, por estar construindo, né, uma Léo ainda com mais sucesso ainda do que ela teve até o momento. Legal. Falando de Léo Madeiras, referência no mercado brasileiro, né? No mercado moveleiro brasileiro. Qual que é o maior diferencial que o marceneiro ele tem quando ele entra numa Léo? Hoje, qual é o melhor jeito para a gente tratar o marceneiro e dar uma experiência completa para ele? Olha, eu acredito muito que não existe uma bala de prata, né? Acho que para a gente construir relevância, para a gente ter uma marca forte, eu acho que é a soma de um monte de pequenas coisas. Então eu diria que a Léo, o que faz da Léo ser esse sucesso, o que faz da Léo ter a preferência do nosso cliente é a soma de um monte de soluções que a gente consegue oferecer para o nosso cliente. E uma das coisas que me encantou, né, que me motivou a entrar para a Léo como franqueado, foi justamente isso. Eu mesmo antes de ser franqueado da Léo, eu já acompanhava a Léo. Porque era líder do segmento, né, já tinha naquela época a Formobile, sempre quando eu vinha para a Formobile, eu sempre passava lá no stand da Léo para comprar um portfólio, para ver o que tinha de novidade, o que tinha de produto. Então é uma empresa que ela, muito mais do que pensar só no sucesso dela, ela sempre pensou no desenvolvimento do setor. Então a Léo sempre pensou com a cabeça o que eu posso fazer para fazer com que o marceneiro, né, o empresário da marcenaria, ele consiga vender mais, ele consiga ter mais sucesso. E ao longo dessa trajetória foi feito várias iniciativas, né, desde desenvolvimento de produto, desenvolvimento de soluções financeiras, desenvolvimento de soluções que facilitassem a vida dele no dia a dia, na execução de projetos. Então, a soma desse monte de soluções criadas, né, de coisas que a gente foi desenvolvendo, é que faz com que hoje a Léo seja referência e que a Léo tenha, né, para muitos dos clientes, tenha preferência. Pensando nesse desenvolvimento do setor que você falou, tem a Léo sob medida, né? Que tem muita coisa mudando aí, parece, nos bastidores. Você consegue dar um spoiler aí do que tá para acontecer ou do que já está acontecendo? A Léo Sob Medida é uma dessas iniciativas, né, que ela nasceu lá há 10 anos atrás, com o objetivo da gente conseguir dar para o nosso cliente ferramentas que até então ele não tinha. Tanto né, um software de desenho com produtos, né, que ele pudesse oferecer para o consumidor final, que muitas vezes ele não conseguia produzir. Então, com essa integração com a Léo, com soluções que a Léo possa oferecer. E a gente veio evoluindo isso ao longo dos anos, e o movimento recente que a gente fez, né, de abrir showrooms aqui em São Paulo, né, a gente tinha um showroom lá no início em Campinas, depois a gente abriu um showroom na Rebouças, depois abrimos um showroom em Barueri e por último agora na Anália Franco. E era um movimento que a gente vinha fazendo, que veio tendo bastante aprendizado ao longo do caminho. E a gente percebeu agora que, né, com todo o movimento que está acontecendo tanto na Léo Madeiras como no mercado como um todo, que fazia mais sentido para o crescimento da Léo sob medida, a gente mudar a rota, né, a gente mudar a forma da gente atuar. E a gente decidiu agora, como a gente comunicou na semana passada, né, fechar os showrooms, tanto da Anália Franco quanto da Rebouças e de Campinas. E a gente, na Formobile, vai estar mostrando, Ah, né, que legal. como que vai ser essa mudança, mas eu já garanto já que é uma mudança que vai movimentar o mercado, aí, que vai Revolucionário. revolucionar o mercado e vai dar para um número muito maior de clientes, né, as soluções que a gente tem hoje na Léo Sob Medida em larga escala e que vai contribuir, né, para um número muito maior de clientes que a gente vinha acessando até o momento. E vocês vão lançar isso na Formobile e já vai começar a rolar depois da feira, é isso?
Já, a gente já está dando algumas indiretas Start. aí ao longo né, desses últimos meses, mas com certeza na Formobile vai dar para tangibilizar isso melhor através da forma que a gente vai se comunicar, como que a gente vai se posicionar em relação à Léo sob medida daqui para frente. Que legal. E um dos crescimentos que a Léo faz muito é através de lojas parceiras e franquias. Hoje, qual a primeira e principal característica que você busca nessa loja para saber, pô, esse cara vai ser um bom parceiro uma boa franquia pra gente? Primeiro, é você faz parte desse processo, imagino que agora sim como CEO. Sim. Mas o que vocês enxergam primeiro quando vocês vão adquirir essa loja ou franquear elas? Olha, acho que o primeiro ponto que sem isso, né, acho que não tem continuidade da conversa, é ter um alinhamento com os valores da Léo. Porque sem ter um alinhamento de valores, né, de visão de mundo e de negócio, é muito difícil a gente conseguir evoluir para ser um franqueado nosso, até porque aquela pessoa está representando a nossa marca naquela praça. Está carregando não só a nossa marca, mas toda a nossa identidade, toda a forma de a gente se relacionar com o cliente. Então, hoje a gente não tem, assim, falar bem assim, eu tenho que abrir uma franquia naquela região. Né? É muito mais assim, pô, tem um empresário, alguém que faz, que tem essas características naquela praça, a gente analisa e, eventualmente, se tem, a gente segue a conversa. Né? Então, hoje a gente não tem assim, desenhado um plano de expansão voltado para a loja franqueada, mas a gente está muito mais no sentido hoje de apoiar e desenvolver os franqueados que a gente tem. Legal. Então, Mas hoje estão com os olhos abertos para o que está acontecendo no mercado. mas sem dúvida nenhuma, um fator chave para a gente fazer negócio é ter o alinhamento com a nossa visão, compartilhar dos mesmos princípios que a gente. Legal. A Gaia é fornecedora da Léo Madeiras há no máximo 3 anos. A gente é relativamente novo, um dos fornecedores mais novos que vocês têm lá. E a gente trabalha muito com iluminação para movelaria e vem crescendo a cada dia aí, cada vez mais o pessoal está colocando. Hoje você considera, como você enxerga iluminação para o mercado moveleiro? Ser um diferencial ou algo essencial? Hoje o marceneiro, ele obrigatoriamente tem que saber como mexer com elétrica, tem que manjar de iluminação, senão ele tá fora, ou é alguma coisa que ainda tá, pô, se tiver tem um diferencial aí? Como que você enxerga o mercado de iluminação na movelaria? Eu vejo que nós estamos num momento de transição. Né? Acho que ele começou como tendência, né? Se você olhar, a iluminação não é algo de hoje, assim, é recente, mas não é tão recente assim. Né? Posso dizer que tem, sei lá, 5, 6 anos que começou uma tendência de colocar iluminação nos móveis. E até naquele momento eu poderia dizer que seria sim um diferencial do marceneiro oferecer isso para o consumidor final. Com a evolução né, dos móveis, né, dos últimos anos, porque não só a iluminação foi algo que se tornou relevante, mas você pega, hoje em dia você tem painel no teto, você tem painel na parede, né? Então, hoje os ripados, hoje você tem uma série de soluções que vieram evoluindo ao longo dos últimos anos e que fez com que a iluminação ganhasse protagonismo. Então, eu diria que hoje ela está saindo de ser algo de tendência para ser algo de fato essencial e realmente aquele marceneiro que não investir nisso, que não se atualizar, pode acontecer daqui a pouco dele perder um projeto porque simplesmente ele não colocou, né, não ofereceu isso para o consumidor final e pode ter um concorrente dele que vai oferecer e o consumidor final com certeza vai ficar muito mais encantado por um móvel, né, que tem iluminação, que tem esse diferencial do que simplesmente um móvel que não tem. Então eu diria que nós estamos nesse momento de transição aí, mas cada dia mais eu vejo a iluminação mais presente, ganhando mais força dentro do nosso setor. A gente está percebendo isso e cada vez mais fazendo produtos práticos para o marceneiro, né? Porque por mais que ele tenha que manjar de iluminação, ele não é um eletricista, né? Sim. Tanto a Léo tá colocando nos mostruários para facilitar também e isso tá ajudando muito. Sem dúvida, né? Eu tive a oportunidade de chegar aqui um pouco mais cedo e conhecer o showroom. E realmente é isso que você falou, eu consegui presenciar aqui. Né? Vocês estão
não só com uma visão de vender produto para o setor, mas sim de desenvolver solução que atenda melhor o marceneiro. Então, com certeza, com tudo que vocês estão lançando e com tudo que vocês estão trazendo, vai fazer com que mais marceneiros, né, vejam que é possível, que é fácil usar a iluminação e comecem a realmente a oferecer e difundir isso no seu dia a dia, nas suas vendas, nos seus projetos. Legal. E agora, falando pro lojista que ele quer abrir uma loja de móveis, né? Ou quer vender para o marceneiro. É, você não sente que o MDF não está muito na guerra de preço? Como que vocês fazem para se diferenciar e conseguir sair um pouco dessa briga por centavos que virou a briga pelo MDF branco, por exemplo? A Léo nunca foi uma empresa que ela se propôs a jogar o jogo do preço, né? Então, porque o preço é uma estratégia muito fácil de ser copiada, né? Eu baixo o preço hoje, amanhã alguém vai lá e iguala o meu preço. Então, se eu tiver que fidelizar o cliente pelo preço, qualquer momento essa estratégia minha ela pode ser Você quebrada entra porque fácil e sai fácil, sai né? fácil. Então, esse nunca foi um jogo que a gente jogou. A gente sempre apostou numa estratégia de solução completa, de ter um serviço, né, onde o cliente possa confiar, de ter uma estrutura onde a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso cliente e atendê-lo melhor. É lógico que o mercado ele é soberano, a gente também não consegue vender, né, muito mais caro do que a maioria dos nossos concorrentes vendem. A gente, na medida do possível, né, procura estar ali acompanhando, tá também sendo muito competitivo para os nossos clientes. Mas nunca foi a nossa estratégia de ser o primeiro preço ou de vender barato. E com certeza a composição do sortimento ela ajuda nisso, porque você tem hoje uma boa parcela do faturamento que é o MDF. Então, quanto mais soluções a gente consegue agregar para a gente conseguir ter né, uma fatia maior de outras categorias, né, tanto ferragem quanto iluminação, a linha de químicos, então a gente procura vir desenvolvendo essas categorias para que a gente dependa, né, o faturamento não seja destinado só a MDF, não vire só uma empresa de chapa. Então é super relevante a gente conseguir ter uma solução completa para o marceneiro, que aí nessa solução completa a gente consegue também ter né, uma margem mais saudável. E me corrija se eu estiver enganado, mas vocês têm uma marca própria de MDF, certo? A gente tem uma marca exclusiva, né, uma coleção exclusiva. Legal. Né, que é a coleção Evidências, onde a gente tem 32 padrões, onde a gente desenvolveu em parceria com os nossos fornecedores, em parceria com a Duratex, com a Guararapes e com a Bernec, né, que é quem fabrica para a gente, mas é uma coleção onde né, os nossos clientes só encontram nas lojas da Léo. Uma solução que a gente desenvolveu a várias mãos, mas hoje é uma solução bem completa e que tem tido bastante sucesso aí nos últimos tempos. Legal. Nicolai, para finalizar e para a gente entender aonde você quer chegar, qual legado você quer deixar para os seus filhos, netos, sobre o Nicolai mesmo? Qual que é o que te deixaria orgulhoso de olhar daqui a, 20 anos, isso que eu fiz, como que você enxerga tudo isso? Acho que do ponto de vista profissional, meu grande desafio é uma empresa que tem uma trajetória de tanto sucesso como a Léo, líder de mercado, conhecida no Brasil inteiro, né, reconhecida no nosso setor de uma maneira, né, bem relevante. O grande desafio é como que eu faço isso ser ainda maior, né? Então, acho que hoje, né, eu tenho um time muito bom que trabalha comigo. Eu diria que tudo que a gente vai construir até agora não é um trabalho do Nicolai, é um trabalho de um time que está ali junto comigo no dia a dia, construindo junto, porque eu acredito que a soma de vários esforços é muito maior do que uma pessoa só. Então, a gente tem imprimido esse ritmo, né, de como que a gente consegue fazer cada vez melhor e cada vez mais juntos. Então, dentro da Léo, procuro, né, junto com esse time, fazer história e tornar a Léo uma empresa maior, mais relevante, que consiga contribuir mais para o setor, que tenha resultados cada vez mais consistentes. E do ponto de vista dos meus filhos, né, que eu espero
deixar para eles é que eles me vejam como exemplo, né? Como alguém que na vida nunca desistiu, sempre acreditou que era possível dar a volta por cima, mesmo nos momentos difíceis, e foi atrás e sempre né, lutou para dar o melhor para eles. Então, que eles sejam pessoas, né, corretas, íntegras e que, né, de uma certa forma, sejam felizes. No final, é isso que a gente quer para os nossos filhos, né, que eles Eles entendem seu trabalho, sabem o que você faz. sabe, os dois estão super inseridos aí no dia a Ah, que legal. dia. Então, sempre quando dá, né, vão comigo em loja da Léo, já vão no escritório comigo. A gente patrocina o automobilismo, então sempre quando a gente está nas corridas, né, estão comigo. Então, sempre estão fazendo parte desse mundo que é o mundo que eu vivo. Então, eles estão bem inseridos e gostam bastante. Legal. Acho que é isso. Queria te agradecer. Pessoal, esse foi o oitavo episódio do Gaia Insights. Estamos aí com esse cara que, pô, uma história de vida incrível. E obrigado, queria te agradecer mesmo. Foi um prazer gigante. E é isso. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu. Obrigado a você, Mike, aí, né, por ter me recebido, por a gente ter batido esse papo. E parabéns aí pela Gaia e por tudo que vocês estão construindo. Obrigado.